Por que o inglês é um idioma duplo? O inglês surgiu de tribos germânicas que ocuparam as ilhas britânicas há muitos séculos, conhecidos como povos celtas. O seu idioma evoluiu para o que chamamos de inglês antigo. Mesmo sendo idioma germânico, o seu alfabeto foi influenciado pelo latim, com a chegada de missionários romanos por volta do século VI, substituindo o alfabeto rúnico pelo alfabeto latino. Com a saída dos romanos, as guerras internas retomam. Para lidar com isso, os celtas contratam mercenários anglo-saxões, porém eles começam a ocupar o território britânico e matar os celtas, que foram empurrados para a costa oeste, formando o atual país de Gales. Porém, eles ainda teriam que enfrentar mais uma onda de ataques dos nórdicos. Os reinos fragilizados caíram facilmente, até restar o último reino de Wessex. Alfredo o Grande resiste aos ataques e reconquista o território inglês, mas é seu filho Eduardo que termina a reconquista de toda a Inglaterra. Então, houve a famosa invasão normanda de 1066, quando a França conquista a Inglaterra. O francês se tornou a língua da alta sociedade, enquanto o inglês era a língua do povo. Com o tempo, os descendentes dos franceses também se tornaram falantes de inglês, e algumas palavras francesas entraram no vocabulário inglês, e havia influência do latim na igreja e na educação formal. Por volta do século XV, o inglês era uma mistura de diversas influências germânicas e latinas, e não tinha um padrão de escrita definido. Porém, com o surgimento da prensa de Gutenberg, o processo de padronização foi agilizado. A prensa manteve a ortografia, apesar da pronúncia ter mudado. Grafemas como GH se tornaram mudos. Palavras como knife, gnome e wrong todas contêm vestígios de pronúncias passadas, sendo o inglês uma língua etimológica e não fonológica. Mas enquanto a prensa de Gutenberg consolidava a escrita, o inglês passava pelo que os estudiosos chamam de a grande mudança vocálica. Entre o século XIV e XVIII, a pronúncia de muitos fonemas mudaram com esse processo de padronização. Por exemplo, Rus se tornou house, e ainda podemos ver vestígios dessa pronúncia em outras línguas germânicas, como sueco, islandês e norueguês. E também na palavra husband, que etimologicamente vem do nórdico antigo, husband, que significa householder ou master of the house. É a combinação de hus, house, e bond, dweller, householder. Atualmente, o verbo to husband significa gerenciar recursos com cuidado ou ser econômico, refletindo o significado original. A escrita que foi adotada muito provavelmente foi afetada pelo francês da época, utilizando grafemas que representavam a fonologia francesa. No francês, o E final geralmente é mudo e OU tem pronúncia de U, formando RUS. Alguns sons guturais germânicos que o alfabeto latino não cobria, eventualmente passaram a ser representados com GH, though, cot, daughter. Porém, muitas palavras com GH tiveram a pronúncia omitida pelos falantes. Em outras, começaram a pronunciar como F, left, cough, enough.